Boa noite, alunos da Escola de Negócios. Boa noite, professor Josemar. Uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Roberto Paião. Eu sou CEO de uma companhia, uma indústria de barcos aqui em Itajaí, recém-chegada, uma indústria nacional, uma startup que iniciou há 5 anos e que nós estamos acelerando aqui no estado de Santa Catarina. Acabamos de fechar um acordo com a Ferretti Yachts italiana e estamos também construindo os iates deles aqui no Brasil. Então, quem quiser conhecer, ocean.com ou Ferretti Yachts, as duas marcas que estamos representando, que estamos industrializando aqui em Itajaí. Bom, eu venho de dois segmentos diferentes, segmento automotivo e segmento náutico já. Esse ambiente dos últimos 5 anos, onde enfrentamos pandemia, né? Eu estou na organização há 3 anos, ela nasceu em 2016, 2017, e eu chego na companhia então em 2019, com um plano de alavancagem, de aceleração dessa companhia. Ainda no estado de São Paulo, com 120 funcionários, mas com um acordo que, para transferir a organização para Santa Catarina, precisaria desligar centenas de pessoas e contratar outras centenas de pessoas aqui no estado de Santa Catarina. É um projeto com uma alavancagem vertical muito elevada. Temos um sonho apaixonante de se tornar, ou de nos tornarmos a Embraer dos mares. E para isso, então, um plano de negócios muito robusto, com duas gigantes de planejamento, olhando para 2025, 2030. O primeiro grande desafio de mobilização dessa indústria de São Paulo para cá era desligar 100 pessoas sem ter um problema coletivo, uma causa trabalhista coletiva, que normalmente tem quando uma empresa se desmobiliza. Então, o cuidado que foi feito com isso, nós reunimos as pessoas e falamos a respeito da necessidade e de sustentação. Um dos nossos pilares na organização é a inovação sustentável, um dos nossos valores, né? E esse valor nasceu justamente para mostrar para as pessoas que se a gente não inovar e não mudar, a gente não se sustenta. Então, fizemos essa transição, desligamos mais de 100 pessoas, não tivemos nenhum problema trabalhista. E pouco tempo, talvez, ainda para contar a vitória, mas já se passaram 1 ano e meio. Quer dizer, normalmente isso vem no terceiro, quarto mês, né? Isso foi muito relevante para a gente, mas quando a gente chega em Santa Catarina, a gente monta o fit cultural. Que pessoas que nós gostaríamos de ter aqui dentro dessa indústria? E, e a gente começa, então, a fazer esse processo de contratação com algumas facilidades. Obviamente, a gente dá muita facilidade para o pessoal do RH, que a gente não roubasse nenhum profissional de nenhuma empresa local náutica. Isso quer dizer, tem 3 players principais aqui em Itajaí e a gente poderia contratar quem nós quiséssemos, menos que a gente trouxesse profissionais dessas indústrias. Certamente seria muito mais fácil roubar esses profissionais, trazer, seria muito mais simples, mas a gente gostaria de fazer da maneira correta, de uma maneira que não afetasse a cadeia local e que a gente conseguisse trazer sustentação para o mercado. Em 1 ano, nós trouxemos 300 pessoas para a fábrica. O nosso turnover hoje, ele é um turnover 0,8, é uma oxigenação nossa para com a fábrica e um absenteísmo muito, muito baixo também. Mas tem um trabalho intenso junto com a liderança e junto com a equipe para que eles acolham essas pessoas que chegam e a gente consiga desenvolvê-las. Você não conecta mais as pessoas com o produto ou com o seu plano, você conecta as pessoas pela experiência e pelo propósito. E esse tem sido um grande trabalho nosso de descoberta do propósito da organização e motivar, incentivar as pessoas à busca do sentido de por que elas estão aqui. Começa pelo grande porquê. Grandes indústrias, grandes projetos têm histórias, vêm de histórias fortes. A Ocean vem de uma história muito forte. Mas é interessante que cada negócio, já participei de vários e alguns conselhos que faço para algumas indústrias, sempre quando a gente busca, no fundo, como surgiu e como começou,
a gente vê uma grande história. Normalmente isso se desconecta no início, as pessoas não prestam atenção e saem fazendo. Mas o que movimenta as pessoas é o propósito da organização, é a grande visão que existe. A grande visão move, e a grande visão vem do líder da companhia, a grande visão vem do projeto que a companhia tem, que é muito mais do que fazer o seu produto por si só, mas é para onde ela pode levar essas pessoas e que tipo de protagonismo essas pessoas podem ter ao longo da construção desse projeto. Isso tem movimentado o coração das pessoas que estão aqui. Isso muda o sentido. Eu não estou indo mais para ir buscar o dinheiro, eu não estou indo mais para, mas estou indo para crescer, para me transformar. E isso, então, você sai da régua do preço para o valor. E se você consegue modificar isso com intenso caminho de educação, porque a educação transforma, dentro do coração dos líderes, para que eles possam chegar à base, nós estamos mostrando para eles que o trabalho é um caminho que eles têm para construir uma vida melhor e que ele pode, inclusive se ele já tem clareza de que aqui não é o ambiente dele, mas que ele pode crescer aqui para voar para o mercado, né? Então isso é um ponto, um aspecto muito claro. A visão precede o produto, precede a marca. A visão do negócio, o propósito do negócio, ele arrasta o coração da liderança e arrasta o coração das pessoas para construir algo de valor juntos. Eu acho que esse é o grande pilar. A descoberta deste propósito aí vem por mecanismos técnicos e que existem empresas especializadas nisso, mas a gente começou a olhar a marca desde o nascimento dela, olhar o projeto e entender o que fazia sentido para os investidores. Inúmeras empresas fazem resultado. Inúmeras empresas vendem os seus produtos e ganham o seu lucro, né? Nós, obviamente, precisamos também, mas a nossa visão é que o resultado ele vem com experiência. Nós criamos um propósito para dentro que é paixão por entregar o extraordinário. Paixão como intenção, força, né? Inclusive isso é fit cultural. Nós queremos pessoas com brilho no olho, pessoas apaixonadas, que se entregam, né? Paixão por entregar. Então, o entregar é porque são pessoas que querem performar, que querem ir além. E o extraordinário são pessoas que prezam pela beleza, pela excelência, pelo processo de transformação. Nós acreditamos que a performance com experiência, ela gera altos resultados. Existem inúmeros dados de mercado que empresas que conseguiram conectar o seu propósito com o coração das pessoas multiplicaram por 10 os seus ganhos, não só financeiros, mas a relação interna, o clima e a relação com o cliente. Então, nós entendemos que o projeto começa dentro, ele não começa fora. Fora, ele é resultado de um trabalho bem feito dentro, um trabalho bem planejado, um trabalho coeso. Nós temos trabalhado com esta visão de coesão, coesão de propósito. Se estivermos coeso dentro de uma visão, nós arrastaremos quem for, de dentro e de fora, para o topo da montanha. Nós temos essa alusão sempre olhamos para o topo da montanha como algo a ser atingido, como um grande desafio. Nossa estrutura comercial, ela é uma estrutura enxuta, são 2 diretores de marca, um de Oaken e um de Ferretti no Brasil, e depois tem uma estrutura de brokeragem, né? Eles olham para o projeto, Eduardo, às vezes com a demanda lançada, então nós sabemos quantos barcos iremos produzir ao ano e nós temos que ir à caça desses clientes. Então, quais são os clientes potenciais, quais são os top 100 da lista da Forbes, quem conhece quem, como que a gente chega nesse... Então, tem uma rede de relação muito intensa para esses clientes, para alcançar esses clientes. O que
normalmente é o grande desafio, é a conexão daquilo que está sendo produzido e com aquilo que o cliente quer. E às vezes existem discrepâncias, porque você está produzindo A e o cliente quer B. Então você precisa de uma grande força para conectar que o sonho do cliente com a necessidade, com aquilo que está sendo produzido. Nós não esperamos uma ordem para produzir. E aí vem as técnicas com o comercial de que o problema sempre vai existir, é como que ele encontra a solução para vender, porque se você fizer um carro preto, o cliente queria branco, se você fizer um banco azul, é porque ele queria bege. As relações de mercado, o mercado sempre vai exigir o diferente para a relação industrial. O mercado sempre vai exigir aquilo que você não tem. Então aí começam ou os desafios de transformação do mercado para pontos de conexão ou as grandes desculpas de se você me desse de tal modelo, eu teria para vender. Este eu não consigo, né? Então, esse mindset de dizer o que eu tenho e como eu proponho esta conexão é o grande ideal do nosso comercial. Eles dificilmente têm aquilo que o mercado quer. E muitas vezes são coisas muito maiores que o mercado quer, muito mais caras. Mas quais são os pontos? Como é que a gente vende este valor? Muitos clientes chegam aqui e eles olham para a estrutura e eles falam assim: puxa, não imaginei que vocês estavam fazendo isso. A gente leva para a Academy ou leva para o nosso restaurante aqui dentro. E eles olham e falam assim: puxa, que diferente tem? Eu falo assim: nós queremos que você faça parte desta relação, essa relação de cuidado, essa relação de educação, essa relação de transformação. A gente sabe que o produto hoje não é o produto que você quer, mas em 2 anos nós vamos ter o produto que você quer. Então, se você entrar agora para este mundo que nós temos chamado, né, é o mundo Ocean, lá na frente você vai construir com a gente este ideal. Então a gente chama eles para o propósito, para esta paixão por entregar o extraordinário. É também uma relação e uma conexão muito interessante para chamar esses clientes e a entregar a eles o que nós temos de melhor e construir com eles um futuro. Muitos quando falam dos seus propósitos, né, e é alarmante o dado, mas 95% das pessoas não sabem qual é o seu propósito, o que estão fazendo aqui, né? Fomos criados de forma muito particular, né? Se nós olharmos a nossa digital, ela é única no mundo de tantos bilhões de pessoas. Então, por quê? Eu fui feito deste jeito e o que eu tenho para entregar? Então, eu acho que o grande chamado é entender o seu porquê, porque de repente você quer achar o porquê da sua companhia, mas qual é o seu porquê, né? E quando você encontra o seu porquê, que legado você vai deixar? Eu vou deixar muito dinheiro. Dinheiro não é legado. Inclusive, propósito não está ligado diretamente a coisas tangíveis. Existem marcas que muitas pessoas deixaram de forma profunda na minha caminhada e que não estão relacionadas com coisas que se tocam ou com o dinheiro que se paga, né? Então, esse é o grande chamado. E isso de ter clareza do seu legado. E quando eu olho para esse processo de construção, quantas pessoas podem se encontrar dentro das inúmeras confusões que existem no mundo e na era da informação, que você gasta mais de 3 horas com Instagram, Facebook e outras mídias sociais, mas você não gasta 30 minutos, 40, lendo e fazendo uma reflexão sobre a sua condição perante ao mundo, ou perante ao seu chefe, ou perante a sua organização, e que você não consegue nem deixar claro para você quais são os seus objetivos, né? Qual é a sua... Se você parasse hoje e fizesse um inventário das suas preocupações, se você não preencher pelo menos 50, 60, elas estão... Certamente, elas estão presentes dentro de ti, você não resolve, porque podem ser preocupações pequenas. É a chave que eu preciso fazer uma cópia, é a conta que eu preciso pagar, mas você não planeja, e cada uma delas, quando ela volta dentro de ti, ela gasta 3, 4 minutos,
E quando você somar essas 50, que você faz um inventário dessas questões, você vê quais são as travas, os bloqueios, aquilo que está te segurando. Quando você olha para o seu legado e entende aquilo que você precisa construir, você precisa estar limpo. O professor Josemar fala sobre o homem íntegro, né? Mas íntegro, limpo, capaz de pensar aquilo que pode ser desenvolvido, treinado, realizado, modificado. E esse é o que tem me chamado nos últimos anos, né? Onde eu colocar o meu pé não pode ficar pior. E quem faz a condição ser melhor não é o mercado. Nós passamos 2 anos de pandemia, um ano bloqueado em São Paulo, e foi o ano que nós crescemos 78%. Nós, no segundo ano da incerteza da pandemia, foi onde nós encontramos o Estado de Santa Catarina com benefícios fiscais que nos ajudariam a alavancar e modificar a empresa e trazer para cá a operação. Então, a pandemia pode servir para você, ou os problemas, porque a pandemia, eu acho que já estamos numa saída de controle nela, né? Mas o problema, ele pode ser o que te trava ou que te promove, né? Muitos clientes ou muitos funcionários que têm um problema muito sério têm a chave dentro para a solução. É como que nós, através do porquê, da experiência do legado, como eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim. Todos irão esquecer de tudo que nós falamos, ou 99% do que nós falamos as pessoas vão esquecer, mas elas jamais esquecerão o que elas sentiram ao estar do teu lado. E quando eu escutei isso pela primeira vez e quando eu percebi isso, eu imaginei que o caminho de educação e de transformação poderiam deixar legados mais profundos do que simplesmente planejar uma produção, organizar um time e fazer um produto específico. Hoje eu produzo barcos, mas eu sei que poderia produzir trens, aviões, porque não é o produto, é a essência de quem está por trás do produto. Uma companhia não é feita de produtos ou de grandes marcas. São feitos de homens e mulheres que, através de uma coesão, de um ideal, de uma visão, saem num caminho, numa jornada de transformação pessoal e de uma transformação de uma organização. Esse é um mindset que precisa ser virado para os líderes, para as pessoas que estão olhando para as companhias, para dentro delas e para fora. Nós temos 4% somente de indústrias no Brasil que se movem através de um propósito. 4%. Se você olhar o resultado dessas indústrias que se movem com propósito, eles são exponenciais. Não sei se conseguiremos um dia ser, mas temos uma visão apaixonante de ser e vamos trabalhar arduamente para levar a mente e o coração das pessoas para este ambiente de transformação constante, de inovação, de criatividade e de entender que o amanhã pode ser melhor que hoje. Não posso abrir mão de 1, 2 horas diárias onde eu consigo olhar para aquilo que eu estou fazendo, olhar para aquilo que está acontecendo ao meu entorno, né? Uma das maneiras que eu encontrei é escrever, porque eu descobri que no momento que você escreve, o seu pensamento não vai estar em outro lugar, porque você não consegue escrever se você estiver pensando em outra coisa. Então, normalmente eu tenho escrito os desafios que eu preciso entender ali e resolver. A lista desta preocupação são inventários semanais, porque à medida que você limpa 10, entram 10, mas ela precisa estar no seu radar. Você não pode fugir da responsabilidade de entender, de ter na tua mão aquilo que precisa ser resolvido. Você não pode entregar ao outro a missão de resolver um problema da tua gestão ou de tua responsabilidade. Porque é fato que nós estamos falando do outro como transformação, como educação, mas é contigo o chamado. O chamado é para ti. Então, esse momento de reflexão ele tem sido fundamental para me conectar com aquilo que realmente precisa ser feito, para tirar as cortinas de fumaça
né? Existem cortinas de fumaças gigantescas. As pessoas não trazem a realidade. As pessoas trazem aquilo que elas entendem que é o que é a realidade. E, e o líder precisa estar íntegro e bem resolvido, porque ele precisa discernir no meio desta cortina de fumaça o que é que precisa ser feito para isso ser dissipado e que não necessariamente será aquilo que foi trazido para você. Então, esses momentos têm sido cruciais, tanto para olhar para a família, né, para o crescimento e desenvolvimento das crianças, mas olhar também para o crescimento e desenvolvimento de cada líder. Quando eu olho a minha lista e eu paro, e não é simples, 1, 2 horas. Comecei com 7, 15 minutos, 20, depois de anos, meia hora, depois de anos, mas comece, de repente, com 5 minutos, né? Olhando para essa perspectiva e imaginando o que eu posso melhorar. O que eu posso melhorar naquela relação, o que eu posso melhorar nesse projeto, o que eu posso melhorar neste resultado, né? Para quem que eu não mandei flores, para quem que eu não liguei, como é que estão as relações. Porque quando você faz esse inventário, você vai conseguir olhar N coisas. Você vai olhar os ressentimentos que existem. Ressentimento é mais escravizador do que os próprios atos de injustiça, né? Quer dizer, as injustiças que foram praticadas contra você são menores do que o que é escravizador ficar ressentido com isso. Então você precisa largar isso no meio do caminho e olhar que aquilo serviu para o seu crescimento e estipular os objetivos de que esta lista, né, o seu compromisso antes de ser como indústria, como esposa com seus filhos, precisa ser o compromisso com você primeiro, para que esta lista à sua frente seja o maior objetivo seu de ir ticando e dizendo, paguei isso, eliminei este problema, consegui economizar, troquei a fechadura, colei a porta. Você tem que ir riscando, porque a lista de tarefas ela cresce a cada dia e elas deixam, se você não gerenciar a sua vida, você não vai gerenciar os negócios. Se você não for líder de você mesmo, quiçá será de outras pessoas. As pessoas precisam de exemplos, de pessoas que consigam, porque o grande papel da liderança é dar clareza, inspirar os outros. E através do direcionamento e inspiração, existe transformação. E se é um direcionamento, uma inspiração olhando o melhor, o resultado da transformação é levar as pessoas a um outro patamar de entendimento. Dificilmente não damos a cada mês aqui um livro, uma leitura, alguma coisa que a gente precisa que os líderes enxerguem o seu papel. O foco principal está no líder, mas é também na liderança que ele exerce. São duas coisas distintas. O líder, ele precisa ter clareza de quem é ele e o que ele precisa liderar na sua vida. Então, no momento que você para refletir, e eu acho que o ambiente da múltipla informação hoje tira a consciência de olharmos quem somos nós. Como é que eu respondi aquela pergunta ontem? Como é que a pessoa sentiu no momento que eu falei? E se fosse eu recebendo aquilo, como é que eu me sentiria? Será que ali cabe um pedido de desculpa? Ali cabe um incentivo? Ali cabe uma chamada de atenção? O que cabe? Mas este momento, este café, esta parada, ela é fundamental para você fazer a sua lista e a cada dia olhar para a lista e falar assim, opa, tirei isso aqui, consertei isso aqui ontem, me ajustei com esta pessoa. E vai entrar outra, e vai entrar outra, e vai entrar outra. Mas a gente elimina e resolve a relação. Então, no geral, eu acho que esse é o grande aspecto. A gente só pode dar para o outro o que a gente tem, né? Tem duas coisas que têm sido um grande foco, né? A palavra coesão, time dividido não ganha jogo. Então, uma visão única, ela impulsiona todos para um mesmo lugar. Se a visão for ruim,
todos irão para um lugar ruim. Se a visão for boa, todos vão para o lugar melhor. Então, coesão de visão, e eu tenho tentado transmitir esta visão, que é uma visão desafiadora para muitas pessoas, pensando quem é a pessoa mais importante na nossa organização, né? E a primeira vez que eu fiz essa pergunta, e eu talvez deixe esta pergunta para você refletir, quem é a pessoa mais importante na organização que você trabalha? E eu tive centenas de respostas. Então, os primeiros eram o investidor, o cliente, o CEO, o trabalhador que está na produção, e vieram tantas respostas, né? E a resposta que nós estamos trabalhando de forma muito intensa aqui dentro é que a pessoa mais importante na nossa organização é o outro. Porque se o outro estiver, se a organização estiver atendendo a necessidade do outro, se você estiver olhando para o outro ser o melhor, nós formaremos um time imbatível. Enquanto nós estamos olhando para nós mesmos, olhando para as nossas necessidades, olhando para aquilo que eu sou, aquilo que eu posso, você não constrói um time. E ao longo da história, e a gente pode ler vários capítulos da história para trás, mas grandes projetos não foram mobilizados por grandes multidões, foram mobilizados por uma pessoa que mobilizou grandes multidões, que mobilizou grandes engenheiros, grandes projetistas, uma pessoa que deixou o medo e assumiu a posição de transformação. Esta clareza de que a construção é com o outro e dentro de uma visão de coesão. Acho que são dois aspectos que têm sido impulsionadores nesses últimos anos na minha carreira.